Como eu informei no início do nosso Atalaia Mais de hoje, a gente recebe aqui no estúdio Marcel Azevedo, vereador de Aracaju. Seja bem-vindo, Marcel. Obrigado, Foca. Boa tarde. Agradecer, Foca, né, o espaço aí mais uma vez. Assim que eu assumi o mandato, né, você me recebeu na emissora. Sim, verdade. E hoje estamos aqui. Naquela oportunidade era o início, né? Sim. E a gente conversou sobre ideias, sobre o que é que eu pensaria. E agora a gente tem um mês, né? Propriamente dito, dentro da cadeira, trabalhando pelo povo de Aracaju. Já tem frutos esses primeiros 30 dias, Marcel? Quais são? Nós protocolamos já 18 projetos, né, projetos diversos. Projeto da meia entrada para enfermagem, projeto da lei do dimensionamento, projeto dos primeiros socorros nas academias, né? Você noticia sempre, então você deve lembrar dos casos de pessoas que morreram praticando atividade física. Então, um dos projetos é que todos os profissionais, ou pelo menos um profissional da educação física de cada academia, ele seja capacitado em primeiros socorros, para que caso venha a ocorrer de novo, né, a gente não deseja, ele tem alguém pronto a atender e a ajudar. Fora isso, a gente tem o projeto fizemos a indicação também das 30 horas, né? A indicação ela não foi um projeto, porque ela mexe no orçamento. Então, esse inclusive já foi votado e aprovado na Câmara Municipal de Vereadores, que é a regulamentação da carga horária da enfermagem, né? Que sairia de 40 para 30 horas no município de Aracaju. Isso já foi votado, aprovado e segue para a Prefeitura, né? Marcar uma agenda com a prefeita Emília Corrêa, para que ela dê andamento a esse papel aí. Tivemos também a indicação do projeto do Auxílio Jaleco, né, que é uma ajuda que a Prefeitura deve dar pelo menos uma vez ao ano a todos os profissionais de saúde, não só aos profissionais de enfermagem. Já foi pautado e votado? Não, isso ainda vai. Esse vai passar ainda também, está indicado lá também. E diversas outras atividades, né? Então, esse do Auxílio Jaleco é fundamental, assim como os outros também. O senhor já tem resposta positiva, por exemplo, do presidente para pautar logo o quanto antes? Então, eu tive uma conversa muito boa com o Ricardo e com o pastor Diego, que é o presidente da Comissão de Justiça, né? Todos os projetos que eu mostrei, eles se mostraram favoráveis e vão trabalhar, né, para que ande o mais breve possível. Até o das 30 horas andou muito rápido, né? Sim. Porque, como você falou, a gente exige que o profissional se cuide, né, se proteja, mas a gente não fornece. Então, o profissional ele tem que tirar do bolso dele para comprar o jaleco, para comprar a roupa privativa. Então, nada mais justo do que a prefeitura prover. Né? Nem que seja uma vez ao ano, né, essa possibilidade, né, fazer esse depósito e o funcionário, né, seja médico, enfermeiro, enfim, vá lá e faça a compra desse jaleco para poder se proteger. Né? Existe a fiscalização já do seu trabalho com relação às unidades do município? O senhor esteve no Nestopiva, o senhor tem visitado Fernando Franco, por exemplo, Maternidade Lourdes Nogueira? Os postos de saúde, né? As UBS. Eu tenho um objetivo, Foca, até o final da minha primeira passagem, né, do meu primeiro mandato, como você disse, provavelmente até final de novembro, mas na política tudo pode acontecer, né? Sim. Então estou trabalhando com essa data limite, então eu quero até finalizar essa passagem, caminhar em todos os postos de saúde de Aracaju, né, e em todos os hospitais. Os hospitais eu já visitei o Nestopiva, já visitei a Maternidade Lourdes Nogueira. Está faltando o Hospital Zona Sul, o Hospital Fernando Franco, que eu devo ir essa semana ou na próxima, no máximo. Unidade Básica de Saúde, eu fui na Elizabeth Pita, lá no Santa Maria. Né? E essas demandas todas eu compilei e entrego à Secretária Municipal de Saúde para trazer os problemas. O principal problema de Aracaju, acho que você sabe de quais salteadas, são as filas, né? E as demoras, tanto para os exames quanto para os atendimentos. Mas a gente tem que ser justo e realista de que isso é uma herança, né? Isso foi herdado, né? Por exemplo, no sábado eu tive no lançamento do projeto da oftalmologia, né, que é da Prefeitura de Aracaju, que ele vai zerar a fila, né? Aracaju hoje tem 20 mil pessoas aguardando algum tipo de procedimento oftalmológico, seja uma consulta, uma cirurgia de catarata. Então não tem como a gente dizer que esses 20 mil pacientes se acumularam esse ano. Então isso é uma dívida que vem de gestões anteriores, mas a gente entende também que o gestor, né, que a administração pública ela é contínua, né? Então a gente herdou essa dívida, fala a gente que está no mandato de vereador e a gente tem que resolver. E a prefeitura está dando esse passo, né, para resolver, vai zerar a fila da oftalmologia. Hoje de manhã teve o lançamento também da carreta da mulher, que também vai zerar a fila de ultrassonografia transvaginal, de mama, né, da punção de tireoide, né, que são exames importantíssimos, né, na prevenção do câncer na saúde da mulher. Perfeito. Então, esse trabalho de fiscalização tem que acontecer por parte do vereador. Por mais que o senhor
seja base da prefeita Emília Corrêa, o senhor tem um compromisso, né, com a saúde pública de Aracaju. O compromisso principal é trazer, né, e melhorar a situação. E aí eu falo muito do Nestor Piva, né? Inclusive algumas pessoas falaram, Márcio, você está defendendo a implantação de OS. Não, o Nestor Piva já era um OS, só que era um OS ruim, infelizmente, que não funcionava. Sim. Você deve ter visto relatos de filas demoradas. Tem boas iniciativas, tem experiências muito boas de OS e tem experiências não tão boas assim, bons e más exemplos. Já vamos entrar nessa polêmica das OS. O senhor é a favor desse modelo? Não, eu não sou a favor da OS, porque eu acho que o trabalhador ele perde, né, a sua autonomia de exercer, né, mas a gente também não pode deixar de reconhecer os trabalhos que são bem feitos, né, como é o caso do Nestor Piva, né? Então, melhorou muito com essa nova empresa agora. Com essa nova empresa. Já era um OS que não funcionava, e aí responde porque o que eu estou dizendo anteriormente, né? Que a OS ela não é garantia de um bom serviço. Depende muito de quem está gerindo. Né? E às vezes os governos, por aí afora, né? Que a gente precisa também ser justo e verdadeiro, que a OS existe no Brasil todo. É uma realidade e uma tendência nacional, né? Inclusive no governo federal existe, né? Enfim, em todos os lugares existe, porque o SUS permite, né? É um modelo complementar. E aí é importante a gente entender que a OS ela não é garantia de melhoria do serviço, porque o Nestor Piva ele já era OS desde 2018 e não era bom o serviço. Os profissionais tinha técnico de enfermagem que recebia R$7 a hora de trabalho, enfermeiro recebendo R$9, R$10, sem falar nas reclamações. A Lourdes Nogueira, como é que tá? O senhor esteve lá? A Lourdes Nogueira melhorou bastante também. Comparado com hoje, qual é a empresa? Hoje é IGH. Antes era INTS, Isso. Né? O INTS fez um péssimo trabalho na sua avaliação? O INTS começou bem, começou fazendo um bom trabalho. Depois que Edivaldo perdeu a eleição, né, depois da eleição da prefeitura, lá o negócio meio que desandou. Não sei por qual motivo. E daí passou a ter atrasos salariais, dificuldades no repasse do complemento. E aí passou-se a ter uma série de conflitos. E aí é tanto que a prefeitura de Aracaju entrou em divergência, né, com eles e trocou. Sim. E a nova empresa que assumiu no início teve um pouquinho de turbulência, que é normal, que assumiu num contrato emergencial, né? E eu já tinha ido lá enquanto Conselho Regional de Enfermagem. O ponto positivo é isso, que a maioria das unidades que eu estou indo como vereador eu já conheço, porque eu já tinha ido enquanto Corém. Claro que o vereador ele entra com poder, entre aspas, né? Com a responsabilidade de olhar muito mais coisas. E aí, de quando eu tinha ido com o Corém, para quando eu fui com o vereador, a maternidade Lourdes Nogueira, eu percebi que ela ampliou e melhorou bastante o serviço. As carteiras estão assinadas, o pessoal está recebendo o piso salarial da enfermagem, os pacientes estão felizes. Né? E aí tem um dado importante, Foca, sobre a maternidade, que 82% dos partos realizados ali é feito pela enfermagem. 82% daqueles partos, ou seja, é um trabalho muito importante da enfermagem ali dentro, sem dúvida, naquela maternidade. Exatamente. Essa luta aí pelo piso é uma luta histórica, né? Sim. Que o senhor participou lá atrás, que virou realidade. Não do jeito que a gente queria, né? Certo. Qual o percentual que vocês queriam? A gente queria que a lei ela fosse cumprida do jeito que estava desenhada, né? O piso como salário base, né? Adicional noturno entrando depois, insalubridade entrando depois, e da maneira que ficou, virou um complemento, né? Virou um abono salarial, né? Mas isso foi culpa, né? Não sei se pode falar aqui, sim, claro, do STF, né? O STF que ele descaracterizou. Por que o senhor perguntou se pode falar? Não é uma marca de alguma propaganda. Aí que o senhor deve falar mesmo. Fique à vontade, largue o aço aí. Tem que perguntar, né, Foca? Vai que causa algum problema aí pro senhor. Eu não quero problema com ninguém, né? Então a gente tem eu tenho essa tristeza com o STF, né? E eu gosto sempre de relembrar que é uma notícia ruim, mas as ruins a gente tem que lembrar também, né? A enfermagem brasileira estava na expectativa de receber o piso salarial da enfermagem, né, do jeito que tinha que ser. E num domingo de tarde, né, o ministro Barroso foi lá e suspendeu os efeitos da lei do piso da enfermagem, enrolou a gente um tempão lá, tiveram votações, foi quando liberaram o pagamento da lei, a lei veio completamente descaracterizada. Vincularam a nossa jornada de trabalho a 44 horas. Quase não existe profissional de enfermagem de 44 horas, salvo a exceção dos profissionais de hospitais particulares. Então, basicamente não existe piso, é um abono salarial. Virou um abono salarial, infelizmente, por responsabilidade única e exclusiva do STF, infelizmente, né, que descaracterizou a lei da maneira que ela tinha sido pensada. O ideal seria o modelo que hoje é o piso dos professores. Exatamente.
que é justamente o base. Praticamente o salário base do professor é o piso, né? E os direitos que os profissionais de enfermagem têm, né, que tem os planos de carga e salário, fossem somados. Então você alteraria o salário base, né? Esse valor entraria na letra A, né, dos PCCVs do Estado e do município. E da maneira que foi, por exemplo, um profissional de enfermagem estatutário, que faz parte do Estado de Sergipe, que ele já ganhava acima do que é hoje o valor do piso, não mudou nada na vida dele. E está errado, o certo seria mudar. Mas não mudou nada por quê? Porque ele tem muito tempo de serviço público e ele vai subindo no plano de carga e salários. Ou seja, esse cara ele foi punido. E não é correto. Sim. As cooperativas ficaram meio que sem obrigação de pagamento, porque acabou-se que só paga o piso salarial da enfermagem hoje estados, municípios e filantropias, porque recebem um repasse via Estado. Ou seja, a iniciativa privada praticamente toda ficou livre de pagamento, porque o STF condicionou o pagamento desse piso salarial a um acordo coletivo que tem que ser firmado com o sindicato. Aí qual é o gestor que vai querer onerar a sua folha? E o STF disse lá, se não tiver acordo coletivo, segue do jeito que está, o sindicato quiser, judicialize para brigar, mas ou seja, ficou elas por elas, né? E aí surgiu a nova luta, que é a luta da PEC 19. A PEC 19 é uma nova emenda constitucional que a gente está tentando, inclusive está parada lá com o senador Otto Alencar. O que é que a PEC 19 vai fazer? A PEC 19 vai vincular o nosso piso salarial à jornada de 30 horas. Então aí a gente vai voltar a ter um reajuste salarial. Sim. Porque, por exemplo, o enfermeiro do Estado, a sua maioria hoje, a enfermagem é 36 horas. Então a gente tem 6 horas acima do que seria a carga horária ideal das 30 horas. Então, sim, ou o Estado vai remunerar como hora extra, ou vai contratar mais profissionais. Estou dando um exemplo do Estado para exemplificar, mas isso se aplicaria inclusive na iniciativa privada. Os profissionais de enfermagem que atuam no São Lucas, no Primavera, na Renascença, eles são 44 horas. Então tem 14 horas a mais aí para o hospital decidir se vai reduzir a carga horária dele e pagar o piso, sim, ou se vai pagar em formato de hora extra. Além disso, a gente coloca na PEC 19 também o reajuste anual, que o piso salarial da enfermagem daqui a uns anos está igual ao salário mínimo, porque ele não tem reajuste, o salário mínimo sobe todos os anos e, sim, ele continua congelado. De volta aqui na tela da sua TV Atalaia, muito obrigado por sua audiência, por sua amizade. Tamo junto até as 3h30 da tarde, 3h30 da tarde, aqui nessa entrevista hoje com o vereador Marcel Azevedo, vereador por Aracaju, enfermeiro, presidente do Corém. Tem uma pergunta aqui de um espectador falando a respeito das OSs, que o governador Fábio Mitidieri, que o governo do estado quer implementar. Inclusive, o senhor falou que tem boas iniciativas de OSs e que é uma tendência nacional, esse modelo de administração das unidades de saúde. O senhor falou e elogiou o Nestor Piva, tem a iniciativa também agora do Hospital da Criança, né? Tem esse modelo já gerindo o Hospital da Criança, e a ideia do governador é se estender justamente para as unidades regionais. O que é que o senhor acha a respeito disso? Eu acho que a OS ela é prejudicial para o trabalhador, de maneira geral. Que o melhor vínculo que o trabalhador pode ter no serviço é o ser concursado, ser efetivo. Então não tem como a gente ser a favor da implementação da OS. O caso específico do Nestor Piva, inclusive, eu uso como referência, né? Até porque a OS ela não é garantia de que o serviço vai ser bom ou que vai ser bem prestado, né? A garantia de um serviço bem prestado é o trabalhador ser bem remunerado e ter condições de trabalho. E eu acho que o serviço público ele tem condições de prestar isso. Remunerar bem o seu servidor, chamar os concursados, né? A gente tem um concurso ativo, né? Do Estado, né? Sim. Inclusive eu estou encabeçando uma luta aí, é importante aqui sua audiência, que é a derrubada da cláusula de barreira, né? O concurso, mesmo que você atingiu a sua pontuação mínima, né, que você tinha para estar classificado, existe um número máximo de pessoas que vão ficar naquele cadastro de reserva. Então, no nosso entendimento, aquele cadastro de reserva ele tinha que ser ampliado. Aquela cláusula de barreira ela deveria ser derrubada para que mais pessoas possam ser chamadas no concurso. Até porque o Estado e o próprio município de Aracaju também veio, ao longo dos últimos anos, fazendo inúmeros processos seletivos. Então, a gente tem muito servidor temporário, tanto no Estado quanto no município de Aracaju. E se tem um concurso público vigente, por que não usar o concurso público para ocupar essas vagas? Sim. Então, eu acho que a OS ela poderia vir de maneira complementar, para agilizar um exame, para agilizar um procedimento específico, como está funcionando a hemodinâmica do USE. Aí é onde eu entro na parte do elogio. A gente tem que reconhecer. O USE, há 1000 anos, era para ter uma hemodinâmica e nunca tinha. E chegou uma empresa lá que está gerindo e está funcionando o serviço de hemodinâmica. Tem que reconhecer.
Mas para o trabalhador, com certeza o melhor vínculo é ser efetivo, porque ele vai ter aquela tranquilidade de exercer o seu trabalho da maneira mais correta, saber que tem uma estabilidade, né? Quem não quer ter, né, Foca, uma estabilidade. Sim. Felizmente as OS você fica meio que refém, né? Você pode trabalhar hoje e amanhã você não está mais, você ser desligado. Sim. Então, eu sou a favor que o Estado zere a lista do concurso público, inclusive a lista do cadastro de reserva, né? Até porque a nossa luta é para derrubar a cláusula de barreira, para ampliar ainda mais. Porque hoje, vamos supor, na região 1, de Aracaju, né, que é a região que contempla o USE, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, tem cerca de 200 enfermeiros no cadastro de reserva. A necessidade é muito maior do que isso. Por que não derrubar essa cláusula de barreira e, ao invés de terem 200, terem 1.000 enfermeiros nesse cadastro de reserva? E o Estado ele vai ter 2 anos para chamar essas pessoas do cadastro de reserva. Isso se o concurso não for prorrogado, né, que é uma decisão do gestor, né? Pode ou não. Então, de acordo com a necessidade, ele iria chamando. Então, tem algumas pessoas, inclusive, que defendem um novo concurso da saúde. Na minha opinião, um novo concurso é mais despesa, é mais tempo, é mais trâmite. Então, essa é a fala. Então, o senhor é contra esse modelo de IOS que o governador Fábio quer implementar? Eu não sou a favor da OS, porque eu acho que a OS, ela atrapalha o servidor, né, na sua tranquilidade, você ter uma estabilidade naquele labor, né, de ir trabalhar tranquilo, saber que seu salário está certo, que você não tem o risco de ser demitido por qualquer motivo. E se o governador realmente implementar em todas as unidades regionais, qual o impacto no serviço público, principalmente na enfermagem? Então, se realmente avançar da maneira que vem avançando, né, o que nos compete é fiscalizar. Saber se os direitos estão sendo retirados dos trabalhadores, se os trabalhadores estão tendo condições de trabalho, se as remunerações estão sendo repassadas corretas, que é o mesmo trabalho que a gente já fez no Nestor Piva. O Nestor Piva eu uso sempre como exemplo porque ele tem as duas vertentes. Tem um exemplo ruim e tem um exemplo bom, porque agora está funcionando. Então, o Nestor Piva virou OS em 2018, né, e desde quando eu entrei no Conselho Regional de Enfermagem, né, eu virei presidente do Conselho Regional de Enfermagem no ano passado, a gente bateu muito na OS do Nestor Piva, por conta das remunerações, das condições de trabalho, estar cheio de mofo, enfim, uma série de problemas, inclusive tem as mídias publicadas até hoje, que não se resolvia, não se melhorava, só veio se melhorar agora com a mudança da nova gestão. Então, talvez o governador ache, né, e aí com todo o respeito, né, que a OS pode resolver todos os problemas, e isso não é verdade. Mas a gente também não pode dizer que é um ato ilegal, a implementação da OS, a gente tem que ser justo, até porque o Estado de Sergipe aprovou o sistema de IOS desde 2023, né? Foi aprovado pelos deputados estaduais. Então a gente vê hoje muita gente reclamando, né? Muita gente se manifestando, falando que é um absurdo. Às vezes votou num deputado estadual que votou favorável à implementação da OS lá em 2023. Então o governador... tem que observar bem as atitudes, como é que cada parlamentar se movimenta. Como é que se movimentou, como é que deu um voto. E às vezes a própria pessoa que você deu o voto foi a pessoa que votou favorável à implementação da OS, que hoje você está se sentindo prejudicado. E aí o Sintasa vem fazendo um trabalho importante relacionado a isso, porque isso é uma questão bem de sindicato, né? Porque é direito trabalhista, o Conselho acompanha dando um apoio, mas isso é bem de sindical. E o Sintasa, eu vi a matéria publicada, que eles conseguiram, né, garantir que os servidores efetivos tenham direito a permanecer naquelas unidades. Porque imagine, Foca, uma mãe de família... Uma vitória do Sintasa. O Sintasa lutou, conseguiu. Isso. Parabéns ao Janderson, né? Janderson e toda a equipe lá, né? Tem muita gente boa lá. E aí é fato que, imagine você passou no concurso lá no município de Tobias Barreto. Você foi morar em Tobias Barreto, você constituiu família, né? Sua filha estuda na escola, seu marido está lá, ou sua esposa está lá, e de uma hora para outra você ter que vir trabalhar em Aracaju. Então seria muito ruim. Mas eu vi que o Sintasa negociou, sentou, conversou com o secretário de saúde e, ao que foi divulgado, todos os servidores vão ter o direito de permanecer nos seus serviços e pelo que eu vi, a OS ela vai entrar de maneira complementar, né? Ela vai entrar para somar ao serviço que já existe, mas eu acho que nosso dever, Marcel, enquanto vereador, é fiscalizar as OS no município de Aracaju, né? E enquanto Conselho Regional de Enfermagem, a gente acaba aqui caminhando no estado todo. Então fiscalizar, ver se os direitos estão sendo preservados, se as escalas de trabalho estão corretas. Inclusive, o Hospital da Criança ele ainda está em fase de teste. Eu ainda não tenho um parecer para te dar. Estava sentindo que você ia me perguntar. E o Hospital da Criança, como é que está? Não, eu perguntei no início, né? O Hospital da Criança... E aí o Hospital da Criança, vereador? O Hospital da Criança a gente vai retornar lá, porque a gente fez a primeira fiscalização. Então, o manual de fiscalização do Conselho Regional, do Conselho Federal de Enfermagem, dá um prazo de 60 dias.
que é o prazo de adaptação, de adequação. Então, eles estão nesse prazo. Inclusive, esse prazo vence amanhã. Então, após esses 60 dias, a gente pode retornar. E aí eu vou retornar lá, e aí a gente pode marcar uma conversa na sequência para eu te dizer quais são as minhas impressões, se as escalas estão adequadas ou não, se o serviço está funcionando melhor ou pior, se realmente teve alguma melhora, né? Se realmente valeu a pena mudar do serviço público, que era 100% público, para um OS. O senhor pretende ser candidato a deputado estadual? Tenho vontade, Foca. Vou falar a verdade, tenho vontade porque eu acho que a gente precisa, né? A enfermagem acho que precisa ter um representante. Imagine se a gente tivesse um enfermeiro parlamentar em 2023. Eu com certeza teria votado contrário. Aí você vai dizer, Marcelo, uma andorinha só não faz verão. Contrário à implementação das OS, né? Teria está se referindo com relação a isso. Teria dado meu voto contrário. Você dizer, Marcelo, seu voto não ia mudar o final, mas ia ter o registro. A gente teria chamado uma audiência pública na época para debater e até onde eu sei não houve esses debates. Quando a gente ficou sabendo já tinha sido aprovado, já tinha sido votado e já estava valendo. E aí, quando a mídia ganhou a notícia, não tinha muito mais o que fazer, porque uma vez que vira lei, o governador é que tem o poder para revogar a lei. Sim. Né? E até onde eu sei, foi uma lei que foi enviada pelo próprio governador. Então, ele não vai revogar uma lei que ele mesmo enviou. Assim como Aracaju, né? Aracaju lá atrás, Edivaldo, enfim, os outros prefeitos já tinham dado as PPIs, né? A transformação das OS. Perfeito. Então, o senhor pretende ir para a disputa. Questão partidária, o senhor continua no PSB? Hoje eu sou PSB, né? Sou bem acolhido no PSB, inclusive deixar um abraço aqui ao vereador Rodrigo Fontes, né? Que é um cara do bem, um cara que possibilita e é um cara que eu acho que reflete muito bem o que é o PSB hoje. O PSB é uma grande família, Foca. Todo mundo se cumprimenta, todo mundo se ajuda, todo mundo trabalha em parceria. Né? E se Rodrigo virou vereador, Elber virou vereador e eu estou com a oportunidade de ser vereador é por conta de todos os que fazem parte do PSB. Então hoje, se a eleição fosse hoje, eu seria candidato pelo PSB. Né? Mas na política tudo muda muito, né? Inclusive o PSB tem essa questão da federação, tem que ver como é que vai ficar e a gente tem que escolher um lugar que dê possibilidade da gente não só disputar, mas que a gente tenha chances reais de ganhar. Né? Você que acompanha a política, entende muito mais de política do que eu, porque eu estou aprendendo, você sabe que tem eleição que você já entra perdido, né? A depender do partido que você está. A depender. E tem eleição que você entra com muita chance de ganhar. Política, campanha proporcional é matemática. Precisa colocar na ponta do lápis, fazer projeções, inclusive dos votos do coleguinha, né? Não é só o seu. Primeiro a gente soma, depois briga dentro, né? Porque se não bater o coeficiente eleitoral, não entra ninguém. Ainda Exatamente. Tem isso. Uma briga sadia. Uma briga sadia, respeitosa, porque um ajuda o outro, na verdade. É importante que todo mundo seja bem votado, mas que você tenha mais voto do que os outros. Exatamente. Ou pelo menos quantidade suficiente para entrar no número de vagas, né? Perfeito. Como é que segue o Marcel nas redes sociais? marcel.azevedo.enf. Pode seguir lá para acompanhar nosso trabalho em Aracaju, acompanhar o trabalho que a gente já fazia pela enfermagem, né? E mandar sugestões, mandar convites. Né? Pode mandar o convite para a gente ir visitar a sua unidade básica de saúde, seu bairro. Estamos à disposição. Um abraço, vereador. Obrigado pela vinda. Muito obrigado a você pelo carinho da amizade, o carinho da audiência. Até amanhã, se Deus quiser.